Ao contrário do pensamento majoritário, trazemos à lembrança de todos que a salvação antecede a queda do homem pelo pecado. O Senhor, nosso Deus, não improvisa nada. Tudo já está estabelecido por sua onisciência e sua infinita misericórdia. Aleluia! A seguir, embasaremos nosso pensamento nas Sagradas Escrituras. Assim vemos a salvação providenciada antes do pecado ser cometido. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Verso 18. Não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados. Pedro afirma que a salvação do crente não pode ser comprada através de valores materiais. Prata e ouro, embora valiosos, são corruptíveis, perecíveis. A salvação é infinitamente superior a qualquer transação terrena. No contexto bíblico, resgate remete ao pagamento para libertar um escravo. Levítico capítulo 25, versos 47 a 55. Pedro diz: o crente foi libertado do fútil procedimento herdado, isto é, do modo de vida vazio e sem Deus. Efésios capítulo 4, versos 17 a 19. Verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui está o coração da doutrina da salvação. A libertação não se dá por bens materiais, mas pelo sangue de Cristo, linguagem típica do sacrifício expiatório. A expressão cordeiro sem defeito e sem mácula remete diretamente ao Cordeiro Pascal, Êxodo capítulo 12, versos 5 e 13, aos sacrifícios perfeitos exigidos pela lei, Levíticos capítulo 4 e capítulo 17, verso 11, à profecia do servo sofredor, levado como cordeiro ao matadouro, Isaías capítulo 53, verso 7. Cristo é apresentado como o cumprimento desses símbolos. Verso 20. Conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado. Pedro afirma que Cristo já existia antes da criação, pré-existência. Foi destinado como o Redentor antes do mundo existir. Apareceu, foi manifestado, nos fins dos tempos. Essa ideia é coerente com vários textos que mostram que o plano da salvação é eterno, e Cristo não surgiu apenas na encarnação, ele foi revelado nela. A frase, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, no grego koiné, contém termos específicos que expressam essa ideia. Abaixo está exatamente como o texto aparece no grego, e a explicação palavra por palavra. Texto grego koiné. Alá timio aimati, os anmu amomo kai aspilo, Cristo. Proegnosmenum men pro kataboli, cosmo. Phanel tendus de ep escato ton chronon. Palavras gregas correspondentes à frase o sangue de Cristo. To aima Cristo. Aima igual a sangue. Cristo, de Cristo, genitivo. No texto está com artigo implícito e modificador de valor. Timio aima Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Conhecido com efeito. Proegnosmenum, transliteração, proegnosmeno. Pro igual a antes, gnosco igual a conhecer
Prognosko, verbo no particípio perfeito passivo, igual a predeterminado, conhecido de antemão, escolhido de antemão. Pedro está dizendo literalmente Cristo, tendo sido conhecido de antemão, ou Cristo, previamente determinado. Antes da fundação do mundo. Pro katabole, cosmo. Pro, igual a antes, katabole, genitivo de katabole, fundação, estabelecimento, criação. Cosmo, mundo, cosmos. A expressão é uma fórmula técnica em grego bíblico para indicar antes da criação. A estrutura completa da frase em grego. No texto original, a construção é proegnosmenum men pro katabole, cosmo. Quais textos bíblicos fundamentaram a conclusão de Pedro? Pedro usa conceitos que já estavam revelados no Antigo Testamento e que foram plenamente confirmados nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Abaixo estão os principais. A. Textos sobre o sangue expiatório que fundamentam 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cordeiro pascal. Êxodo, capítulo 12, versos 5 e 13. O cordeiro será sem defeito, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Pedro vê Cristo como o verdadeiro cordeiro pascal, cujo sangue protege da morte, conforme primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. 2. Sacrifícios sem defeito. Levítico, capítulo 4 e capítulo 22, versos 19 a 21. Sem defeito, macho. A exigência de perfeição no sacrifício prefigura Cristo como o sacrifício perfeito. 3. O sangue como meio de expiação. Levítico capítulo 17, verso 11. É o sangue que fará expiação pela alma. Pedro identifica Cristo como o sacrifício de valor infinito. 4. O servo sofredor. Isaías capítulo 53. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías descreve um sacrifício vicário, substitutivo, base direta para a ideia do resgate. B. Textos sobre a pré-existência e o plano eterno de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Provérbios, capítulo 8, versos de 22 a 31. Sabedoria eterna de Deus. A tradição judaica associava essa sabedoria com um Messias pré-existente. 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Usado pelo judaísmo como profecia sobre o Messias de Belém. 3. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus cita esse texto para indicar sua existência superior a Davi. Mateus capítulo 22, verso 44. 4. Isaías capítulo 9, verso 6. Pai da eternidade. Um Messias identificado com atributos divinos eternos. C. Textos neotestamentários que Pedro conhecia, pelo convívio com Cristo. 1. João Batista identificando Jesus como Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versos 29 e 30. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dos fundamentos mais explícitos. 2. Jesus anunciando sua morte redentora. Marcos capítulo 10, verso 45. Dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro ouviu isso diretamente do Senhor. 3. A pré-existência de Cristo. João capítulo 1, versos de 1 a 3 e 14. No princípio era o Verbo, todas as coisas foram feitas por meio dele. O Criador também é o Redentor,
o que implica que a solução já existia antes da criação. 4. O plano eterno da salvação. Efésios capítulo 1, verso 4 e Apocalipse capítulo 13, verso 8. Escolhidos antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essas palavras ecoam exatamente a ideia de Pedro. Síntese bíblica da conclusão de Pedro. Pedro afirma que 1. A salvação é um resgate, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. 2. Esse resgate foi pago com o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. 3. O plano da salvação é eterno. Cristo já era o Cordeiro escolhido antes da fundação do mundo, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 20. 4. Ele foi revelado na encarnação para cumprir o plano redentor nos últimos tempos. Essa síntese é totalmente fundamentada na teologia sacrificial do Antigo Testamento, nas profecias messiânicas, nas palavras e pessoa de Jesus, no testemunho apostólico. O plano da salvação. O propósito redentor de Deus e o plano da salvação. O propósito redentor de Deus e a escolha de Cristo como Redentor são anteriores à queda. Ou seja, o pecado acontece no tempo, mas o plano para lidar com ele é eterno. Textos que demonstram a salvação anterior ao pecado. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 18 a 20. Cristo conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Pedro afirma que Cristo já era o Cordeiro escolhido antes da criação. Apocalipse capítulo 13, verso 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A obra do Cordeiro é, no propósito divino, anterior à criação. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. A eleição, parte da obra redentora, é anterior ao pecado. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo diz que a graça salvadora já estava determinada antes do tempo existir. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus prometeu antes dos tempos eternos. A promessa da vida eterna é anterior à queda. Evangelho de João, capítulo 17, verso 24. Jesus ora ao Pai: Me amaste antes da fundação do mundo. O amor eterno do Pai pelo Filho fundamenta o plano eterno da redenção. Provérbios, capítulo 8, versos de 22 a 31. Embora em forma poética, a sabedoria personificada apresenta um princípio teológico. O Senhor me possuía no princípio, antes de suas obras mais antigas. A tradição judaica e depois o cristianismo entenderam isso como referência à sabedoria eterna que se manifesta plenamente em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, Colossenses, capítulo 2, verso 3. Textos que mostram Cristo como pré-existente, destinado como Redentor. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3 e 14. No princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele. O Criador é também o Redentor, o que implica que a solução já existia antes da criação. Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20. Ele é antes de todas as coisas e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. O mesmo Cristo que criou é o que salva. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. Sabedoria de Deus, pré-ordenada antes dos séculos para nossa glória. Concluímos com base nas Escrituras que antes de existir pecado, Deus já havia
amado o Filho, Evangelho de João, capítulo 17, verso 24, escolhido o Cordeiro, 1 de P, capítulo 1, verso 20, Apocalipse, capítulo 13, verso 8, determinado a graça, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, prometido a vida eterna, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 2, eleito e salvos em Cristo, Efésios, capítulo 1, verso 4, estabelecido sua sabedoria eterna, Provérbios, capítulo 8, versos de 22 a 31. Logo, o pecado aconteceu na história, mas a salvação é um plano eterno que antecede o próprio tempo. Então concluímos, sem sombra de erro, que no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido imolado, e sua pele serviu de vestes para o homem e sua mulher. A humanidade já caída pelo pecado, a desobediência, fossem vestidos para que a sua vergonha não ficasse à vista. Aleluia! Pois hoje temos as nossas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, verso 14.